Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Na Argentina, deputados e advogados denunciam condições dos presos do 8 de janeiro. Parlamentares de direita se somaram a advogados de associação que presta assistência à família dos manifestantes detidos no protesto. A Câmara Argentina realizou uma audiência nesta quinta-feira 30 para ouvir as denúncias sobre a situação dos presos do 8 de janeiro. Convidados pela parlamentar Maria Celeste Ponte, da base do presidente Javier Milei, compareceram os advogados Carolina Siebra, Ezequiel Silveira e Luciano Cunha, da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, além dos deputados Eduardo Bolsonaro, Júlia Zanata, Marcel Van Hatten e Rodrigo Valadares. Não só os manifestantes do 8 de janeiro foram citados, mas também o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Van Hatten lembrou do Twitter Files Brasil, o qual, conforme o parlamentar, gerou indignação em vários países. O escândalo revelou troca de e-mails entre funcionários da Big Tech, nos quais Moraes, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, mandou censurar contas de pessoas de direita e de aliados de Jair Bolsonaro. Júlia acrescentou que, atualmente, o judiciário protege o governo Lula em várias decisões. O modelo é o mesmo na Venezuela, observou a parlamentar. Precisamos estar cada vez mais unidos, atentos e vigilantes em prol da liberdade, conquistada por pessoas com coragem ao longo tempo. A Oeste comenta. Hoje, em Buenos Aires, a Câmara da Argentina realizou uma audiência para ouvir denúncias sobre a situação dos presos do 8 de janeiro. Integrantes da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro e de deputados brasileiros levaram ao parlamento argentino informações sobre os casos de censura do judiciário à direita e a aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Recentemente, a ASFAV esteve no Congresso dos Estados Unidos e também no Parlamento Europeu. De acordo com o documento apresentado no exterior, as pessoas detidas em razão do protesto foram privadas do direito pleno à defesa e ficaram em condições subhumanas nos presídios de Brasília. Mais detalhes sobre essa audiência na Câmara Argentina você encontra no nosso site, revistaoeste.com. Fabi, começamos com você, quero ouvi-la, está aí na tela então a reportagem, para quem quiser acompanhar mais detalhes aí na nossa coluna no Ponto, mas queria te ouvir da importância dessa, vamos chamar uma caravana aí das FAV, que já foi para os Estados Unidos, Parlamento Europeu, agora estão aí na Argentina, em Buenos Aires, para denunciar os abusos do judiciário, né? Enfim, os abusos de autoridade, a questão do 8 de janeiro, o fato de que os presos e condenados não tiveram o acesso ao devido processo legal. Como é que você enxerga aí essa medida da ASFAV? É bem importante, porque é só o que resta. Olha que situação que nós chegamos. Nós temos a situação de presos que foram violados, é constatado, tá? Não tiveram direito à audiência de custódia, por exemplo, sustentação oral, né? Não quiseram ouvir os advogados, uma série de nulidades, as penas não foram, as condutas não foram individualizadas, teve o conceito de multitudinário. Então, se fosse levar a lei ao pé da letra, como o meu comentário anterior, até lá do André Mendonça, que considerou a lei lá no caso de não retroatividade, esses casos deveriam ser totalmente cancelados e já deveriam ter sido, inclusive essas pessoas deveriam estar soltas, as que estão com tornozeleira eletrônica, e já até com indenização a caminho, de tão absurdo que o judiciário fez com essas pessoas. Aí você não tem para quem recorrer. Imagina só, a OAB é essa aí que vai entrar para tentar baixar a saidinha, que é uma vontade aí popular, né? Todo mundo, isso é quase unânime, gente, isso não é esquerda e direita, né? Nem pobre nem rico, atinge qualquer um e todo mundo quer que o bandido cumpra o que a lei determinou, é simples assim. Aí tá, você não tem OAB para recorrer, você não tem mais tribunal, porque você já está na última instância, o que você vai fazer? E você contando todos os dias e lidando todos os dias com os familiares dessas pessoas, que as famílias estão sendo degradadas, porque quando é injustiça,
Quando tem uma prisão injusta, é muito mais dolorido. Às vezes a família nem se recupera, porque é aquela indignação o tempo inteiro. Então, essas pessoas não têm nem histórico penal, né? Não tem histórico para isso. Então, fazer essa caravana, como você bem colocou, é o que sobra, é o que dá. Vai surtir efeito? Não sabemos, mas é melhor do que ir para a cama, dormir com a sensação de que nada foi feito. Espero aí que tenha uma boa saída e que isso repercuta de uma forma só para trazer a decência de novo para o Brasil. É indecente a condição desses presos do 8 de janeiro se perpetuando no Brasil. E aí, Augusto, essas FAVs, só para a gente deixar claro quem nos acompanha, né? A Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro estão, então, em Buenos Aires, na Argentina, chamando a atenção aí para os abusos do judiciário, abusos de autoridade. Fica cada vez mais difícil o Brasil se fazer de democrata, né? O Brasil do Lula e do STF. Todos esses processos, repito, essas decisões do STF serão anuladas. São ilegais desde o começo. A abertura do inquérito é ilegal. O andamento do inquérito é uma sequência de pontapés na Constituição e nos códigos legais. Tá? O ministro Alexandre de Moraes, ele persegue, ele não julga, ele persegue pessoas. Ele violou cláusulas pétreas, ele criou figuras jurídicas absurdas, por exemplo, o flagrante perpétuo. E ele é o responsável pela insegurança jurídica e política do país. Até quando? É claro que o Congresso vai perceber que o enquadramento dos demais poderes aí nos seus lugares é indispensável para que eles sobrevivam, os deputados e senadores sobrevivam politicamente. Eles têm de agir agora e paralisar a movimentação do Alexandre de Moraes e demais ministros. O que fez a decisão tomada pelo Toffoli quanto ao caso da Odebrecht é uma das maiores desfeitas, bofetadas no rosto de um povo já ocorridas na história, não exagero. Ele mostrou que liberta condenados, absolve criminosos confessos para escapar de punições. Ele se sente ameaçado. Ele solta quem ele quer. Enquanto isso, o Alexandre de Moraes prende quem ele quer. Tá? E comete absurdos que a imprensa não pode esquecer. Quero ver as fitas do aeroporto de Roma, por exemplo. Se for fake news, por que não é enquadrado pelo Alexandre de Moraes? Eles formam uma dupla que precisa ser desfeita e contida, porque o Brasil não suporta mais a democracia relativa que eles inventaram, que é o outro nome do autoritarismo. Antes de ouvir o Consta, Augusto, você mencionou os absurdos, né, cometidos aí pelo Supremo, talvez o maior deles, se a gente puder exibir, você inclusive escreveu sobre isso na Revista Oeste, tá aí, ó, um morto assombra o Supremo, exatamente, que foi a morte do Clériston da Cunha, do Clesão, tá aí então esse artigo que você escreveu no final do ano passado, Augusto, e talvez foi ali no mês onde ele morreu, inclusive, e vale sempre lembrar, havia já a manifestação da PGR, da Procuradoria-Geral da República, favorável à soltura de Clériston da Cunha, que morreu, então, 2 meses depois, em novembro, na Papuda, né? Então, é importante, a gente falando em absurdos do Supremo Tribunal Federal, esse caso não pode jamais ser esquecido. E Gustavo Gaio comenta condenação por erro de Moraes em decisão do Tribunal do Paraná. Assista. Um fato extremamente importante, relevante para aqueles que desejam voltar a viver em um Brasil normal, onde o sistema judiciário respeite a Constituição,
aconteceu nessa terça-feira, mas acredito que devido ao foco no plenário, no Congresso, na votação dos vetos, nesse embate que houve entre o governo e o povo brasileiro, que gloriosamente nós saímos vitoriosos, devido ao foco a essa batalha travada no Congresso, esse fato passou que meio despercebido, mas ele tem que ser destacado. E aqui vai. Alexandre de Moraes teve talvez a sua primeira derrota na justiça. É isso mesmo que você ouviu. Nós temos acompanhado decisões ilegais, inconstitucionais, perseguição política com uso da sua posição de ministro escancarada, mas nada havia acontecido, né? Aparentemente, a temperatura estava começando a baixar até que no Paraná houve uma decisão que comprova que Alexandre de Moraes errou e a pessoa a qual ele recebeu esse erro vai ser indenizada. Imagina se for só o primeiro de muitos. Uma matéria. Justiça do Paraná reconhece erro judicial de Alexandre de Moraes. Ministro censurou o ex-deputado estadual do Paraná, Homero Marchese, em novembro de 2022. Na segunda-feira, 27, a primeira vara federal de Maringá, do 4º Tribunal Regional Federal, reconheceu um erro de procedimento judicial do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Isso porque o magistrado censurou o ex-deputado estadual do Paraná, Homero Marchese, do Novo, ao determinar a derrubada de suas contas, das suas contas nas redes sociais. Parece a esse juízo que houve um erro de procedimento, escreveu o juiz federal José Giacomo Gimenez em decisão. Por não constar da decisão do STF, determinação expressa de desbloqueio autorizado, exigindo o embargo de declaração. Gimenez decidiu sobre uma ação de danos morais movidas por Marchese. O ex-parlamentar alegou que foi censurado por Alexandre de Moraes sem cometer crime. Além disso, o magistrado teria atribuído ao ex-deputado uma publicação que ele não fez. O juiz federal reconheceu 2 dos 3 erros apontados pelo ex-deputado e determinou que a União pague uma indenização de 20 mil a Marchese. Não é possível processar diretamente um servidor público por decisões judiciais tomadas por ele. Ou seja, não dá para processar o Alexandre de Moraes, mas dá para indenizar a vítima do Alexandre de Moraes. Ou seja, Alexandre de Moraes cometeu um erro. Moraes cometendo um erro? Você tem certeza disso? Primeiro, parabéns a esse juiz. Agora, esse juiz corre o risco de ser considerado antidemocrático, golpista, fascista, receber a Gestapo do Moraes na sua casa às 6 horas da manhã e pode até mesmo ser preso. Porque a democracia relativa funciona assim, com o judiciário relativo. Mas a decisão mostra claramente que Moraes errou, censurou e agora essa pessoa que foi censurada vai receber uma indenização. Talvez esse seja o primeiro de vários casos. Talvez esse possa ser um caminho a ser percorrido. Não dá para processar o Moraes, ele está blindado, mas dá para fazer com que as suas ações levem a prejuízo para a fazenda pública. Quem sabe assim ele vai pensar 2 vezes. Se a União ou o Lula tiver que começar a pagar milhões em indenização por conta do Moraes, talvez assim o Lula vai puxar as rédeas do seu parceiro. Eu achei ótima essa notícia. É a primeira decisão judicial contrária a Moraes, que escancara um erro dele, que não é um erro qualquer, gente. Censurar uma pessoa não é um errinho de trocar o nome, é um erro gravíssimo. E, por exemplo, nas decisões dos presos do 8 de janeiro, tem vários outros erros. Tem pessoas presas por serem homônimas, ou seja, ter o mesmo nome da pessoa que cometeu o crime, o suposto crime, mas por causa disso tem que estar preso. Tem gente presa por nem sequer estar em Brasília no dia que aconteceu o evento. Bom, custa nada sonhar, mas é a primeira. E se aconteceu a primeira, um caminho foi aberto. Agora basta seguir esse caminho. Já estou acionando o meu jurídico. Nós vamos processar também pelas mesmas vias, devido às decisões de censura sem fundamentação, sem mostrar qual crime foi cometido. Apenas decidiu deletar, estou até hoje deletado no Twitter por conta disso, deletar o meu canal. Isso sim vale um processo. A gente não vai parar, a gente já está vendo o governo derretendo,
A ditadura do judiciário também já entendeu que não dá mais, o povo está acordando, o povo está indo para cima. Moraes é o ministro do STF mais rejeitado da história do Brasil. É um começo. O que importa é que pelo menos a gente está começando a ver uma luz no fim do túnel. Um abraço. Fake news. Bolsonaro taxou você. Viraliza no Twitter com a esquerda tentando culpar o ex-presidente pela taxação de $50. Publicação de 2022 de Bolsonaro desmascara a esquerda. Assista. Olha só, agora a esquerda tenta colocar no colo do ex-presidente Jair Bolsonaro essa medida. Diante do desgaste do governo Lula com a taxação das compras internacionais, perfis de esquerda passaram a compartilhar postagens com a frase "Bolsonaro taxou você", que chegou a ficar entre os termos mais citados desde a última terça-feira. Essas publicações tentam descontextualizar o posicionamento do ex-presidente, que teria trabalhado pela aprovação de um imposto menor do que o defendido pelo governo Lula. Segundo o site Poder 360, o que teria acontecido é o seguinte: Bolsonaro teria sido procurado pelo empresário Luciano Hang, o dono da Havan, e Hang alertou a Bolsonaro sobre os prejuízos ao varejo brasileiro com a concorrência desleal dos sites asiáticos. O ex-presidente, então, teria comunicado ao PL que apoiaria a criação de algum tributo, mas com alíquota menor do que os 60% defendidos pelo governo Lula. A gente até aqui tem duas postagens que ilustram isso. Pode colocar na tela para a gente, Cláudio? A primeira, ali ao alto, na verdade, é uma notícia da época de 2022, quando o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu a taxação dos sites chineses. E isso foi feito publicamente. O Paulo Guedes falou isso num evento com empresários, com representantes do mercado financeiro, e aí, na sequência, depois que o Paulo Guedes disse isso, ele foi rebatido pelo presidente Bolsonaro, que aí tuitou o seguinte: "Não assinarei nenhuma MP para taxar sites estrangeiros", e daí ele continua num segundo tweet: "Repito, qualquer iniciativa para taxar compras por aplicativos como Shopee, AliExpress, Shein, etc., não contará com a minha assinatura. Fraudes existem em muitos serviços e a solução é aperfeiçoar a fiscalização, não aumentar taxas. Nossa política é de reduzir impostos." E outra notícia na tela. OAB acionará STF contra projeto de lei que proibiu saidinhas de presos. A Ordem dos Advogados do Brasil anunciou que vai acionar o Supremo Tribunal Federal para questionar a norma que proibiu as saidinhas de criminosos presos. A informação foi confirmada pela revista Veja e pela CNN Brasil. Na terça-feira, 28, o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao projeto de lei das saidinhas, proibindo assim a saída temporária de presos em datas comemorativas como Natal e Páscoa. A OAB pretende entrar com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental no STF. A expectativa é que a ação seja movida nos próximos dias em resposta à recente derrubada do veto de Lula. Segundo a Veja, a OAB pedirá ao Supremo que alguns presos, em determinadas situações, continuem tendo o direito de sair temporariamente para visitar a família. A OAB quer preservar o objetivo de ressocialização e garantir respeito aos tratados internacionais dos quais o Brasil é parte, afirmou o presidente da OAB, Beto Simonetti, à revista. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.